Olá, você já se perguntou o que realmente acontece com você quando fecha os olhos à noite? Por que sonhamos? Ou porque às vezes acordamos com a sensação de que vivemos algo real em outro lugar? Fica comigo, porque o sono guarda um dos segredos mais profundos da alma humana. O sono sempre foi um enigma. Desde as civilizações antigas, o ser humano tenta compreender o que acontece nesse estado em que o corpo parece desligado, mas algo dentro de nós continua ativo. E o mais interessante é que, mesmo com toda a tecnologia moderna, a ciência ainda só arranha a superfície desse mistério. Máquinas conseguem registrar mudanças no cérebro, medir movimentos dos olhos, monitorar a respiração. Elas descrevem fases, catalogam comportamentos, interpretam sinais. Mas tudo isso diz respeito apenas ao corpo físico. O fenômeno real, o mais profundo, aquilo que envolve a alma, permanece fora do alcance dos aparelhos. E é justamente aí que está o coração do fenômeno dos sonhos. Segundo essa visão mais ampla, o ser humano vive em 3 dimensões simultâneas: o corpo físico, o corpo astral, que muitos chamam de alma, e o princípio espiritual, que é ainda mais elevado. Essas 3 partes convivem juntas durante o dia, mantendo uma ligação firme, sustentada pela força vital. Mas quando o sono chega, essa ligação muda. A união entre o corpo físico e o corpo astral se afrouxa. O corpo material permanece no leito, quieto, recuperando suas energias. Mas a alma, ela não dorme. Ela se desprende, se desloca para uma esfera mais sutil e continua vivendo, sentindo, atuando, só que em outra dimensão. E é nesse estado de desprendimento que o verdadeiro conteúdo do sonho se forma. O que muita gente não sabe é que nesse processo, a alma mantém uma vida própria, enquanto o corpo repousa. Ela entra em contato com lugares e seres do plano astral, revive situações emocionais profundas, encontra outras almas, encarnadas ou desencarnadas, e muitas vezes continua experiências iniciadas bem antes da vida atual. É por isso que certas noites parecem tão intensas. Por isso alguns sonhos marcam, emocionam, assustam ou deixam sensações que duram o dia inteiro. Em alguns casos, quando o despertar é rápido demais, o corpo volta antes da alma se religar completamente. A pessoa tenta se mexer, mas não consegue. Tenta falar, mas a voz não sai. Sente uma pressão, um peso, um bloqueio que dura alguns segundos. Essa sensação, tão comum e tão mal compreendida, é apenas o reflexo dessa desconexão temporária. Nada mais é do que o resultado da alma ainda não ter retomado totalmente o controle do corpo físico. Quando a ligação finalmente se restaura, o pensamento desperta e tenta registrar o que a alma viveu fora da matéria. Só que esse retorno é caótico. A mente física interfere, mistura memórias, emoções, medos, desejos, imagens soltas. E a maior parte das vivências espirituais simplesmente se perde. O que sobra são fragmentos, pequenos recortes, cenas soltas que chamamos de sonho. Mas esses fragmentos são apenas a ponta do iceberg. O essencial permanece oculto, porque pertence ao mundo astral, e não ao cérebro físico. E durante esse desprendimento, muitas coisas acontecem. A alma encontra outras almas por afinidade ou por laços antigos. Revê pessoas queridas já desencarnadas. Lida com emoções profundas não resolvidas. Participa de experiências ligadas ao caráter, ao destino e ao desenvolvimento espiritual. Recebe impressões que influenciam diretamente o estado emocional do dia seguinte. É por isso que o despertar nunca é neutro. Se a alma viveu algo harmonioso, o corpo acorda leve, sereno, renovado. Mas se atravessou experiências densas, difíceis ou perturbadoras, o efeito aparece no humor, no cansaço, na irritação ou na tristeza, mesmo sem lembrança clara do que aconteceu. Outro ponto essencial: a lembrança do sonho só se forma nos instantes finais antes do retorno ao corpo. É nesse momento que a ligação entre os 2 planos permite que alguma coisa seja trazida de volta. Todo o resto, a maior parte do que a alma viveu, se apaga ao cruzar essa fronteira. Por isso, alguns sonhos parecem longos, mas não são. É o cérebro tentando reconstruir o que restou com aquilo que tem disponível. E tudo isso nos leva a uma conclusão simples, mas profunda. O sonho não é uma invenção da mente. Ele é o reflexo da vida da alma quando o corpo está adormecido. Uma continuação da existência em outro nível, silenciosa, constante e real, que acontece todas as noites, mesmo quando não lembramos de nada. No próximo vídeo, vamos abordar outros aspectos relacionados a isso. Não esqueça de se inscrever e ativar o sino para receber as notificações de vídeos futuros. Até a próxima!